bom dia, bom dia! Estamos aqui para mais um Café com Consciência maravilhoso para a gente falar de um assunto muito auspicioso, capicioso, ou sei lá qual que é o nome. Hoje nós vamos falar sobre quais são os passos simples para você fracassar o seu relacionamento de casal. Brincadeiras à parte, esse é um tema bem importante, é um tema bem sério, inclusive, né? Eu tenho atendido muitas pessoas, muitas mulheres e também homens chegando para buscar ajuda, todos com o mesmo tema, né? Na verdade, ou dentro do mesmo tema de relacionamento de casal, ou são homens e mulheres procurando porque estão em relacionamentos tóxicos, ou homens e mulheres me procurando porque estão vivendo um momento muito difícil por conta de traição. Então, são relacionamentos difíceis, são relacionamentos que estão entrando no movimento pesado e são movimentos de fracasso. O que eu quero trazer aqui para vocês é o que está por trás disso. Então, hoje nós vamos falar sobre principalmente 5 passos simples para você fracassar o seu relacionamento. Você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vou te convidar, eu vou escrever aqui qual que é o tema da nossa live, mas eu vou te convidar a também enviar para as pessoas que você acredita que podem se beneficiar. Eu acredito que muitas pessoas ainda nem chegaram para o desenvolvimento sistêmico. Eu tenho feito várias sessões com pessoas novas que estão chegando para mim recentemente, né? E essas pessoas, elas têm me trazido, uau, Paula, como o olhar da constelação é libertador. E até os clientes mais recentes mesmo têm falado exatamente essa palavra. Paula, eu não imaginava que poderia ser tão libertador fazer uma constelação, olhar para as coisas através da constelação. E por que as pessoas estão me dizendo isso, tá? Eu estou encaminhando aqui para algumas pessoas enquanto eu vou falando com vocês também, tá? As pessoas têm me trazido que é libertador justamente porque a constelação, ela traz esse ressignificar, né? A constelação faz a gente enxergar as coisas por um outro ângulo totalmente diferente, muito mais leve, muito mais respeitoso, inclusive, com a nossa história, e faz com que a gente consiga dar um novo significado para tudo. Porque o que faz a gente pesar mais na vida, né? É justamente o significado que a gente aprendeu a dar para os nossos relacionamentos, para a nossa vida, para as coisas que acontecem com a gente. Porque lá na base, né, lá no movimento de base, quando a gente começou a aprender as coisas, nós já aprendemos a dar esse peso. E se você for buscar aí, lá nas suas crenças mais profundas, você vai perceber que tudo que você pensa sobre casamento, sobre relacionamento de casal, sobre estar junto, sobre ficar junto muito tempo, ficar junto muito pouco tempo, que tudo isso tem várias cargas que não foi a gente que escolheu. Então, qual é o objetivo dessas lives? Qual é o objetivo dos workshops que eu tenho feito? Qual é o objetivo de todo esse trabalho que eu tenho trazido, inclusive com cada vez mais ênfase para vocês nas redes sociais, aqui principalmente no Instagram? É desmistificar esse monte de crenças limitantes e principalmente ativar em você o teu poder de escolher. O teu poder de escolher como você quer se sentir sobre isso, como você quer significar isso, como você quer construir conscientemente isso, né? Bom, deixa eu só escrever aqui o tema da live, aí eu vou me apresentar e nós vamos começar, tá? Você que está chegando aqui agora, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu vou te convidar a convidar outras pessoas também, até porque não só o meu trabalho, como o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento sistêmico, a constelação familiar, muitas vezes só vai chegar para outras pessoas se você levar adiante. Tem coisas que nem fazer um patrocínio aqui, nem, enfim, a gente pagar, colocar dinheiro, tem coisas que não vão chegar para pessoas que só vão chegar se você convidar. Tá? Até quando a gente faz depoimentos, clientes às vezes fazem depoimento e tudo mais, é muito incrível, assim. Tanto é que a maioria dos meus clientes hoje são indicações. Por quê? Porque eles veem na vida dos seus amigos, das pessoas que já passaram por algum processo sistêmico, uma grande diferença, né? Então você é um multiplicador dessa missão. Sempre lembre disso, você é uma multiplicadora dessa missão. Através de você, pessoas podem ser libertadas também das suas mentes, dos seus dramas internos e podem viver uma vida muito mais leve, tá? Então o tema de hoje eu vou te contar quais são os passos simples para fracassar no seu relacionamento. No seu relacionamento de casal. Mesmo que você não tenha um, né? Porque tem gente que tem chegado
até para me perguntar do workshop, para me perguntar das coisas que a gente está movimentando aqui. Aí a pessoa fala assim, Paula, mas eu tô solteira, mas eu não tô num relacionamento agora, o que eu faço? Eu também sou elegível aí a esse conteúdo, a essas coisas que você está fazendo? Claro que sim. Por quê? Porque relacionamento de casal é um tema. Se você tem um relacionamento de casal, você tem um tema. Se você não tem um relacionamento de casal, você tem um tema. Então, de qualquer maneira, o relacionamento de casal, como um grande movimento da nossa vida, ele é um tema, independente de você estar em um hoje ou não. Sim? Bom dia, Val! Que delícia que você está aqui! A Val eu conheci recentemente lá em Barretos e ela tem prestigiado, né, o trabalho. E eu tô muito feliz aí com vários movimentos e várias pessoas novas que estão chegando pra gente aprender juntos, né? Então vamos lá, pessoal? Bom, primeiro eu quero me apresentar, faz tempo que eu não me apresento aqui, tem bastante gente nova chegando, né? Eu sou Paula Cassan Vaz, eu sou psicóloga de formação, eu não atuo com a psicologia tradicional, porque eu fui me especializando no decorrer do tempo, então eu me especializei em constelação familiar, em Theta Healing, hipnose, regressão, psicologia positiva, e agora, recentemente, facilitadora de barra de Axis e Axis Consciousness, que são ferramentas que eu venho buscando a vida toda, especialmente nos últimos 12 anos, exatamente, especialmente nos últimos 12 anos, para poder trazer ferramentas de consciência para os meus clientes, a partir principalmente das minhas curas. Eu sou uma pessoa que tudo que eu trago para vocês, eu faço. Tudo que eu trago para vocês, eu passei pela experiência, eu não trago nada que eu peguei do além e trouxe para vocês, eu estudo bastante. E eu tenho essa sede de trazer coisas que possam fazer você ir mais rápido do que eu fui. Que você precise gastar menos do que eu gastei, chorar menos do que eu chorei, dormir mais gostoso do que eu dormi, porque eu chorei bastante e fiquei bastante noite acordada, e que você possa ir mais rápido em direção ao sucesso da sua vida em todas as áreas. E o relacionamento de casal também é uma área muito importante e também é uma área que a gente pode ter sucesso ou ter fracasso. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: nós aprendemos a desintegrar as partes. Nós aprendemos a separar as partes. O que significa isso? Nós aprendemos que ou eu sou feliz no relacionamento de casal, ou eu sou feliz na minha vida financeira. Ou eu sou saudável, ou eu sou rico. Ou... Fala aí algumas coisas que vocês aprenderam também. Não é verdade? Mulheres principalmente, tá? Porque as mulheres, ainda mais depois do tempo que as mulheres começaram a se libertar e começaram a buscar essa autonomia, essa independência, essa liberdade, o que aconteceu com as mulheres? Elas foram para o mercado de trabalho e elas foram com tudo. O que foi muito bom. Eu agradeço, assim, do fundo do meu coração. Homens também, né, Rafa? Seja bem-vindo, querido. Que bom que você está aqui. Né? As mulheres, elas aprenderam... Eu vou fazer esse movimento de lembrar um pouquinho das mulheres, porque uma das razões que nós despolarizamos, até é importante que o Rafa trouxe, né? Homens também. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, por quê? Porque as mulheres, quando elas foram buscar essa independência, o que foi muito importante... né? E até assim, eu agradeço muito as feministas, por quê? Porque elas tiveram coragem de ir pra frente mesmo e falar, o negócio é o seguinte, a gente tem que ser vista aqui. Só que, o que acabou acontecendo? Todo o movimento de transformação, gente, isso é uma coisa que eu aprendi na prática, mas eu aprendi também na teoria, e eu entendi por que isso acontece. Todo o movimento de transformação humana, nós primeiro vamos para um extremo, depois nós vamos para o centro. Para chegar no centro, no equilíbrio, nós precisamos estudar muito. E quando as feministas fizeram esse movimento de ir para o negócio é o seguinte, igualdade para nós, e nós vamos mostrar o peito, nós vamos fazer o que tiver que ser feito, nós vamos brigar pela igualdade de salário, nós vamos brigar pela igualdade do homem e da mulher. Elas acabaram entrando num movimento de exclusão. O que significa o movimento de exclusão? Pensa comigo, tá? Quando uma mulher, isso vale para o homem também, mas daí eu vou falar do homem daqui a pouco, tá? Quando uma mulher, ela deseja, pensa comigo, tá? Que aqui a gente já vai começar a entrar aí num movimento de entender por que a gente fracassa nos nossos relacionamentos. Quando uma mulher, ela quer ser igual ao homem, vocês concordam comigo que não tem como? Que atirem a primeira pedra aí quem discordar, vamos lá. Vocês concordam comigo que uma questão assim, ó, básica, genética, fisiológica e psicoemocional. Uma mulher, o que ela tem? Ela tem ciclo menstrual,
ela tem um corpo, uma fisiologia, ela tem mama, ela tem vagina, ela tem um cérebro totalmente diferente do homem. Inclusive, tem um livro que chama Pense em Riqueza para Mulheres, da Sharon Lechter. Esse livro é extraordinário e ela fala justamente que a mulher, baseado em pesquisas de neurociência, que a mulher tem um cérebro que faz o que o cérebro do homem não faz. A mulher, ela tem algo diferente, que inclusive ela consegue trabalhar com os dois hemisférios do cérebro, enquanto o homem só consegue trabalhar com um. E isso não é uma comparação no sentido de que o homem é menos ou mais, tá? É só para lembrar que a mulher, ela tem as suas peculiaridades, ela tem as suas características individuais, e isso está diretamente relacionado com o feminino dela, que vem da mulher, que vem do ser mulher. Todos os seres humanos têm masculino e feminino, tá? Saibam disso. Não existe um ser humano que não tem feminino e masculino. O que acontece é que, como a gente não sabe disso, a gente polariza. Ou a gente fica muito masculino, ou a gente fica muito feminino. E o que acabou acontecendo com as mulheres no decorrer, então, dessa história? As mulheres ficaram muito masculinas. Hoje tem mulheres, a gente brinca, eu vou fazer uma expressão bem chula aqui pra vocês, tá? Mas vocês vão entender por que eu vou fazer essa expressão aqui. A mulherada tá batendo o pinto na mesa. Eu fui essa mulher. Eu fui essa mulher que, assim, eu fui perdendo a minha feminilidade no decorrer. A feminilidade não é assim, eu continuava usando um batom, eu continuava usando uma maquiagem, eu continuava fazendo uma unha, continuava usando uma roupa feminina, de uma certa forma. Mas a feminilidade interna, o ser mulher, o usar o feminino que existe em mim, eu já não usava mais. Nem sabia o que era usar o feminino. Por quê? Porque eu tava lá, vamos pra frente. Isso que eu nunca fui da ideologia feminista. Porque não importa se a gente é ideologicamente daquela filosofia ou não. Tem gente que aqui, nunca foi católico, mas a gente usa as crenças religiosas católicas demais nos países da América Latina e no Brasil. Por quê? Porque a gente tem uma influência, existe um inconsciente coletivo. Pode até escrever aí. Tá? E o que é um inconsciente coletivo? É um monte de pensamentos, de crenças, de coisas prontas. Quando você chegou aqui, já deram para você assim, um potinho de coisa e falaram assim, querida, Samantha, tudo bem com você? Suelen, tudo bem com você? Oi, Dai, tudo bem com você? Olha só, Chuchu, isso aqui, é o jeito que você vai pensar, tá? Aqui, tem o jeito que você vai pensar sobre como é ser mulher, aqui você vai pensar sobre o que é ter um relacionamento de casal, aqui é como você vai pensar sobre ter filhos, aqui é o que você vai pensar sobre ter dinheiro, tá tudo pronto, tá? Não inventa moda não, Chuchu. Aí a gente pega isso aqui desde criança e fala, olha só, para eu ser igual à minha família, eu tô me arrepiando inteira de falar isso, tá? Para eu garantir que eu vou ser igual à minha família, graças à lei do pertencimento, porque a nossa alma anseia por pertencer. Bert Hellinger traz isso muito claro para nós. Bert Hellinger é o principal autor das constelações familiares, né? O que ele traz para nós? Que a nossa alma segue a lei do pertencimento. Existe a lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio, que são leis soberanas. Elas são leis da natureza, elas são leis universais. Então, essas leis, elas são as leis que vão permear os nossos relacionamentos, elas vão permear a forma como a gente se relaciona com a vida. E a gente vai atuar com elas, sabendo ou não sabendo delas. Então, quando a gente não sabe sobre elas, sem querer, elas acabam ficando contra nós. Quando a gente conhece essas leis, a gente consegue usá-las a nosso favor. E é o trabalho que eu venho fazendo aqui, de trazer esse conhecimento sobre as leis, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos... Complete essa frase aí. Conhecereis a verdade vos libertará. Entende? Então, é sobre isso. Então, graças à lei do pertencimento, a nossa alma, de uma forma inconsciente, porque sempre é inconsciente, o que acaba acontecendo? A gente segue o padrão mais conhecido, principalmente da nossa família de origem. Mesmo que a gente nem conheça a nossa família de origem. Entende? A Selma tá dizendo, vos libertará, né, Selma? E aí, o que acontece? Anne, seja bem-vinda. Rita, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui. Aí, o que acaba acontecendo? Por exemplo, então eu tava falando no começo da live, algumas pessoas chegaram só agora, eu vou retomar um pontinho que eu comecei na live, porque eu acho que é importante falar sobre isso. O que mais tá chegando para mim nesse momento, para eu atender individualmente? Até porque, como eu vou fazer o workshop dia 27, que é com o tema relacionamento de casal, inclusive quem não está sabendo do workshop, gente,
Já vou dar um spoiler aqui para vocês. O workshop, a gente tem mais tempo. Os cafés com consciência aqui estão sendo incríveis. Esse conteúdo é gratuito. Ele fica salvo no meu Instagram, no meu YouTube. Então entra lá para vocês assistirem. Tem outras lives também. Mas o workshop, ele é um momento que a gente fica lá. Nós vamos passar por um momento de teoria, um momento de exercícios para a gente se reconectar com o eu, com a tua essência, com aquilo que você é de verdade. E depois nós vamos constelar. E nessa metodologia que eu desenvolvi, todo mundo é constelado. E você paga R$ 197 só. Ou 12 vezes de R$19,70 para participar. Vai ser domingo, dia 27, das 9 ao meio-dia. O workshop fica gravado. Você tem acesso por 1 ano e ainda ganha o workshop que eu fiz em agosto, que daí você já, a hora que você entra lá, você já entra, já faz a constelação, já vai aprender um monte de coisa, já vai ter liberado para você as meditações sistêmicas, que são praticamente constelações diárias que você faz, liberando um monte de coisa, e ainda vai participar ao vivo, se você puder, e se não puder participar ao vivo, vai receber o link da gravação, tá bom? Então, isso aqui é um adendo. Ok. Então, nós temos o quê? Esse senso de pertencimento. Todos nós desejamos pertencer à nossa família. Então, eu estou recebendo várias pessoas que estão pedindo ajuda para mim. E os 2 principais pontos é inexplicável, gente, porque na verdade não é inexplicável. Existe um grande campo de conexão. Quando eu estou muito conectada com um tema, as pessoas elas me acham por esse tema. Então, os 2 temas principais que as pessoas estão me procurando: relacionamentos abusivos, que as pessoas chamam às vezes de tóxicos, que são justamente esses relacionamentos pesados, em que um às vezes dá mais do que o outro, recebe mais do que o outro, machuca o outro, até mesmo agride o outro fisicamente falando, verbalmente falando. São os relacionamentos tóxicos ou abusivos. Então, as pessoas estão me procurando por isso, e as pessoas estão me procurando porque estão passando por momentos muito difíceis na relação de casal por conta de traição, tá? Não sei qual é o teu caso pode ser outro. Eu fiz uma caixinha de perguntas anteontem, até vou fazer, acho que eu fiz ontem de novo aqui já. Escreve lá pra mim sua dificuldade, escreve aqui pra mim sua dificuldade, tá? Porque o que acontece? As pessoas também estão me trazendo, por exemplo, tem problema de ciúmes, tem problema pra terminar um relacionamento longo, tem problemas, deixa eu tentar lembrar aqui que eu acabei não anotando aqui, eu só printei. As pessoas estão me trazendo questões do tipo problema de relacionamento com a família do cônjuge. Paula, eu tenho muito problema de relacionamento com a família da minha sogra, que vem da sogra. Tenho muito problema de relacionamento com a minha família. Minha família fica demais perto da gente, isso tem atrapalhado. Eu tenho recebido questões de pessoas que estão com problema com os filhos, que têm problemas com o ex, a ex, etc. Então, quer dizer, traz qual é o seu problema, sabe? Traz pra mim, traz pra gente já ir se movimentando. Quando você coloca pra fora, quando você tem a coragem de verbalizar, mesmo que você não vai ser visto aqui, quando você escreve numa caixinha lá, eu não vou colocar teu nome. Você vai só trazer o teu tema para o movimento desse campo de soluções que a gente está trabalhando. Claro, se você participar do workshop, você vai ter alguns passos a mais de consciência e de solução. Mas mesmo que você não participe do workshop, só de você estar nesse movimento aqui, você está fazendo um movimento de solução, tá? Então, gente, por que acontece essas coisas? Porque nós temos muitas crenças inconscientes. Então, eu estava falando das mulheres. As mulheres ficaram com o feminino machucado. As mulheres, sem querer, passaram a excluir o feminino. Foi muito, inclusive, mal interpretada essa questão, por exemplo, da mulher submissa. As pessoas acham que a mulher submissa é a mulher que vai apanhar do marido, que vai ficar só em casa, que não vai trabalhar, que não vai fazer nada, vai ficar só limpando a casa. Não é isso. A mulher submissa significa a mulher que está no lugar de mulher, que ela consegue ser parceira do marido, que ela deixa o marido fazer a ação masculina de provisão. A ação masculina de provisão, inclusive, eu tenho meditado muito sobre isso. Provisão, de prover, de pagar, não é sobre dinheiro, é uma ação, é uma energia, é um posicionamento. O homem ele pode estar passando por um momento em que ele não está financeiramente próspero, mas quando a mulher está no lugar dela, isso até me arrepia de falar, isso é muito forte, quando a mulher está feminina, quando ela está no lugar dela de mulher, ela pode estar ganhando mais que o marido. Ela pode estar fazendo muito mais coisas, financeiras inclusive, para a família do que o marido. Mas se ela está no lugar de mulher, ela não está ofendendo esse marido, ela está apoiando ele, ela está como uma base, como um suporte para ele superar essa fase e voltar a ter mais dinheiro, e voltar a ter mais resultados, e voltar a ter mais negócios ativos e tudo mais. Não é sobre dinheiro, nunca é sobre dinheiro, essa é a verdade, entende? E o que acabou acontecendo com os homens? Os homens, eles também têm algo muito sério, tá? Não sei se o Rafa tá aqui ainda, mas assim, os homens têm algo muito sério.
E daqui a pouco eu vou falar do porquê tanto do homem quanto da mulher terem chegado nesse espaço psicológico, tá? E por que isso impacta nas relações. Se você parar para pensar comigo aqui, quantos homens você conhece, e vocês podem até me escrever aqui, tá? Quantos homens você conhece que conhecem o seu pai ou que você acredita que se sentiram amados pelo seu pai? Que tiveram uma boa convivência com o seu pai. Não com o seu pai, né? Com o pai dele. Quantos homens, e você que tá aqui me conta, você que é homem, quantos homens aqui tiveram um pai presente fisicamente falando, tiveram um pai que abraçou, tiveram um pai que sentou e explicou sobre as emoções da vida, tiveram um pai presente? Me conta, quantos homens aqui você conhece que tiveram homens, os homens da família tiveram os seus papais presentes? A maioria teve seu papai presente? Ou a maioria teve seu papai ausente? A Selma está escrevendo algo aqui, vamos ver o que ela vai falar, né? Eu, Paula, tá? A maioria dos homens, se não todos. Pensando aqui, ver se tem... a Thaís está falando, não consigo contar um. Vocês começam a pensar comigo. Eu tô toda arrepiada, gente. Eu falo que quando eu me arrepio é porque eu tô muito conectada com algo muito profundo aqui. Gente, os homens, eles não tiveram conexão com os próprios homens da família. Olha lá, vocês mesmos falaram, a maioria não teve pai presente. Entra em contato com isso, emocionalmente falando. Aqui, ó. Sabe? Pensa que difícil que é. Existem mães ausentes também, muitas mães ausentes. Muitas mães que inclusive estiveram presentes fisicamente, mas não estavam presentes de alma. Mas se a gente for falar dos homens, a maioria dos homens, tem homem que não conheceu nem o pai. Ah, Paula, mas eu sou mulher, eu também não conheci o pai. Eu entendo. Mas se a gente for pensar nos homens, por que teu pai foi embora? Você já parou para pensar por que teu pai foi embora? Você já parou para pensar por que o pai do teu marido foi embora? Você já parou para pensar por que o teu marido, por que o teu namorado, por que os homens que você se relacionou, você que é homem, por que você muitas vezes está tão desconectado, está tão difícil, por que você às vezes agride, por que você às vezes se sente vítima, se coloca no lugar de vítima? Você já parou para pensar nisso? Imagine só, gerações, consegue imaginar? Tipo, faz uma imagem mental aí na sua frente e imagina uma fila de homens, uma fila gigante de homens, né? Imagina, uma fila de homens. Se você pudesse olhar profundamente nos olhos de cada um desses homens, provavelmente sabe o que você veria acontecer? Cada um se virando para trás. Imagina, ó, um vira para trás, o outro vira para trás, o outro vira para trás, o outro vira para trás. E essa fila de homens inteira olhando para trás. Porque todos os homens estão buscando seu papai. Todos os homens estão buscando essa conexão que foi perdida, sei lá, em qual geração da nossa existência. Os homens estão distantes porque a alma deles busca também por algo, entende? Então, gente, essa dor, tanto do homem quanto da mulher, ela é sistêmica. O que é algo sistêmico? Vamos até aproveitar para trazer esse conceito aqui. Algo que é sistêmico é algo que é movido por algo muito maior, que a gente chama de destino. O que é o destino? É uma programação herdada. É uma programação que já estava pré-definida. Todos nós temos um destino. Nosso pai e nossa mãe também, nossos avós também, todo mundo tem um destino, tá? E aí o que acontece? Existe essa programação herdada. Ela é herdada, ela é celular. Se você pegar as suas células aí, nós todos temos uma programação herdada. E o que acontece graças a essa programação herdada? A tendência que a gente tem é de copiar e colar a mesma pedagogia que estava acontecendo na nossa família gerações lá atrás. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Qualquer problema que você tenha hoje em relacionamento de casal, em qualquer área da tua vida, mas a gente está falando mais de relacionamento de casal aqui, né? Então, qualquer problema que você tenha em relacionamento de casal, pode ter certeza, mesmo que você não conheça teu avô, tua avó, nem teu pai, tua mãe, ou qualquer outra geração da tua família, você tem pelo menos mais 3 gerações que passaram pela mesma coisa. Por quê? Porque nós temos homens ausentes, nós temos mulheres ausentes, nós temos homens machucados, nós temos mulheres machucadas, nós temos homens buscando seus pais, nós temos mulheres buscando suas mães, cuidando das dores das mulheres da família. Todas as constelações praticamente que eu faço tem a gente, por exemplo, vamos supor que você é cliente. Isso aqui é você, tá?
Aí tem ali, vamos supor que aqui tá sua mãe e aqui tá a dor das mulheres da família. Normalmente tá a cliente e a mãe olhando e cuidando, como se estivesse velando da dor das mulheres da família. E o mesmo acontece com os homens. E por que que a alma faz isso? Porque a alma tá cuidando do pertencimento. A alma quer pertencer. Então a gente repete as coisas. Eu quero que vocês me contem se está ficando claro isso. A gente repete as coisas porque, graças a esse movimento inconsciente de pertencimento, a gente copia e cola, mesmo quando pareça que a gente não está repetindo. Porque o que que acontece? Se você for prestar atenção, tá? Inclusive ontem eu estava com uma cliente e ela falou assim, Paula, uma cliente antiga tua me ensinou uma fala tua e ela diz assim, ó, que diz que era para eu repetir. Tudo que eu não concordo, eu repito. Tudo que eu não concordo, eu repito. É exatamente isso. A gente acaba tudo que a gente não concorda, a gente acaba repetindo. Só que muitas vezes a gente repete do nosso jeito. Por exemplo, eu não concordo com o relacionamento de casal dos meus pais, porque eu acho que meu pai e minha mãe, eles deveriam separar. Eles não deveriam ter ficado juntos tanto tempo, porque um briga com o outro briga com um, não. Aí eu falo assim, eu faço uma promessa, eu falo, eu nunca vou viver um relacionamento de casal igual meu pai e minha mãe, eu nunca. Eu prometo, eu coloco aqui num contrato, eu nunca vou viver um relacionamento de casal igual ao dos meus pais. Aí o que acontece? Realmente, às vezes você nunca vai viver um relacionamento igualzinho dos seus pais, mas a dor que você julgou, porque eu nem sei se eles sentiam mesmo, tá? Mas a dor que você julgou na relação de casal dos seus pais, você vai dar um jeito de repetir. Eu digo por mim. Eu julgava a relação de casal dos meus pais, eu achava que meus pais, tanto é que eu verbalizei algumas vezes pra eles, porque eles brigavam e acabavam me colocando no meio, porque os nossos pais fazem isso, eles fazem maldade sistêmica com a gente, né? Você que é pai e mãe, você faz maldade com seus filhos também. Fica a dica, depois a gente pode fazer uma live só de maldade sistêmica com os filhos, tá? Mas assim, nossos pais, eles fazem essa maldade. Aí meu pai e minha mãe me botavam lá, e um reclamava de um pra mim, outro reclamava do outro, e ficava aquele joguinho. E eu falava, meu Deus, por que vocês não separam, não sei o quê, e eu falava, eu jamais vou ter um relacionamento como o dos meus pais. Aí eu tive um relacionamento que foi 12 vezes agravado, piorado, sofrido e etc., exatamente nos pontos que eu julgava dos meus pais. E depois o que eu fiz? Eu fiquei 8 anos sem me relacionar com ninguém. Com ninguém. Inclusive 6 anos sem relacionamento mesmo, assim, de nada, de não ter nenhum tipo de relacionamento. Nenhum, nem de beijinho. Eu fiquei casada com a igreja durante 6 anos. Um dia eu conto mais sobre essa história pra vocês. Por quê? Porque eu tinha feito a mesma promessa que a maioria de vocês faz. Eu jamais vou ter um relacionamento de casal igual dos meus pais. Aí primeiro eu tive um que foi 12 vezes piorado em relação àquilo que eu julgava, e depois eu fiquei sem nenhum relacionamento. Porque daí pra garantir que eu não vou ter nenhum relacionamento, que eu não vou ter um relacionamento igual dos meus pais, nada melhor do que não me relacionar com ninguém. Percebe? Então, gente, tudo que tá por trás das nossas histórias de relacionamento de casal estão diretamente, muito mais, inclusive, diretamente ligada às questões familiares do que você possa imaginar. Faz sentido? Eu vou esperar agora, eu vou tomar uma água devagar, porque eu vou esperar que vocês me falem se faz sentido, se vocês estão acompanhando, para eu saber se eu dou continuidade nessa fala, nessa linha de raciocínio, tá? Eu vou contar para vocês os 5 passos para fracassar na sua relação, tá? Eu vou contar para vocês. 5 passos bem simples para você fracassar nos relacionamentos, principalmente no relacionamento de casal, tá? Mas eu quero que vocês me contem, tá fazendo sentido? Essas ideias, esses insights, eles estão chegando aí no coração de vocês? Pode compartilhar se veio alguma história, se veio alguma questão tua também, tá? Fiquem livres aqui. Se ninguém escrever nada, eu vou desligar. Vamos ver, que tem um delay também na internet, né? Daqui a pouco vocês... Chega aqui e atualiza pra mim, tá? Mas o mais importante dessa conversa, gente, é a gente começar a perceber que existem coisas que são maiores do que nós. Toda vez que eu vou falar, quando alguém me pergunta, Paula, o que é um problema sistêmico? Como eu sei que eu tenho um problema sistêmico? Continua! Aê, adoro! Olha como tem delay, né? O que é um problema sistêmico? Você vai perceber que você tem um problema sistêmico quando você já tem
o comportamento, você já sabe o que fazer, você já entendeu na prática o que você tem que fazer, o que você tem que colocar em prática para a tua vida mudar, mas você não consegue. Um exemplo que eu dou, inclusive, da minha história, financeira principalmente, quando eu me endividei, porque eu me endividei muito lá no passado, mas muito. E quando eu me endividei, eu era planejadora financeira, educadora financeira, e eu me endividei nesse tempo da minha vida. Por que que isso aconteceu? Justamente porque existia algo maior do que eu, que eram as minhas histórias familiares, era o meu desrespeito às leis sistêmicas, porque eu não conhecia as leis sistêmicas, era o meu desequilíbrio no relacionamento de casal. Então, tudo isso me levou a me endividar, percebe? E por que que então que eu recebi esse descompasso da vida? Porque existia algo maior do que eu, tá? Então, quando você quer perceber na tua vida, Paula, tem um negócio que se repete o tempo inteiro, eu tô repetindo padrão de relacionamento, eu tô encontrando só relacionamentos pesados, às vezes até profissionalmente falando, é chefe, eu mudei de emprego e fui para um chefe abusivo, eu mudei de cidade para começar uma nova história e eu cheguei na cidade nova e eu só tenho me conectado com parceiros do mesmo jeito que eu tinha antes. Então, toda vez que você está repetindo qualquer tipo de padrão, existe algum movimento sistêmico a ser olhado. E o movimento sistêmico ele está diretamente relacionado à tua história, principalmente com a tua família de origem. Pai e mãe biológicos e todos os ancestrais. Por isso, o primeiro passo para você perceber o que está acontecendo e começar a buscar uma solução é você olhar para sua família. Tá? E é isso que a gente acaba fazendo bem juntinho ali, no ambiente mais seguro, mais cuidado com os workshops, com as constelações e tudo mais, tá bom? Então fica a dica quem chegou agora, depois a gente pode falar mais sobre isso de novo. Dia 27 tem um workshop lindo, que tem um valor de investimento baixo, que você vai ter acesso por 1 ano, para você poder voltar nele e tudo mais, e que nós vamos ter mais tempo para trabalhar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. A Lei Dalbelo falou que tá fazendo total sentido, eu não sei o teu nome. A Rita falou na minha vida profissional, eu só não sei o que é na vida profissional, tá repetindo? Tenho muitos planos, mas não saio do lugar. Exatamente. Então, graças a essa lealdade, a gente faz esse movimento de assim, quais foram as mulheres da minha família que prosperaram? Quais foram as mulheres da minha família que foram, por exemplo, empreendedoras, que fizeram os planos dela dar certo? Então, muitas vezes, mesmo que a gente queira, a gente tenha a energia interna, fala, meu Deus, eu quero fazer, eu quero acontecer e tal, tal, tal. Aí tem um outro segredinho que eu vou trazer para vocês, que é uma cartinha que eu adoro, que diz assim, a minha intenção determina o meu resultado. Olha, uma cartinha que não era para estar aqui, tá aqui. E que é a coisa mais linda do mundo. Você é a misturinha perfeita do papai e da mamãe. Uma cartinha que saiu na constelação que eu fiz ontem. Então, a minha intenção determina meu resultado, principalmente a minha intenção inconsciente. Então, o que eu quero dizer com isso? A Rita, por exemplo, diz, eu tenho muitos planos, mas não saio do lugar, profissionalmente falando. Por quê? Porque, inconscientemente, a tua tendência é honrar o padrão que já existe na tua família. Aí você diz, é igual o contrato maldito que eu falei, eu jamais vou ter uma relação de casal igual do meu pai e da minha mãe. Jamais. Você internamente também diz, eu jamais vou ser como as mulheres da minha família, que ficaram dependentes dos homens, que precisaram de dinheiro, que não conseguiram ter os próprios sonhos. Eu vou ter os meus sonhos. E aí você vai lá e se sabota. Toda vez que você vai fazer o movimento de realizar os seus sonhos, você mesmo inconscientemente se sabota para continuar pertencendo, para continuar sendo a mesma essência das mulheres da tua família, tá? Mas eu não vou falar sobre a solução agora, a mais profunda, tá? Mas eu já dou um spoiler aqui para você, que é você honrar essas mulheres, que é você olhar para essas mulheres e dizer no seu coração, eu vejo vocês, esse foi o destino certo para vocês, por favor, com a sua permissão, eu posso fazer um pouquinho diferente? Já deu um super mega spoiler, tá? Faz esse exercício. Repetir o relacionamento dos meus pais, extremamente abusivo. Isso que eu prometi a mim mesma fazer completamente diferente. Eu tô rindo com respeito, tá? É exatamente isso, entendeu? A gente prometeu fazer exatamente diferente. Então vamos colocar que esse aqui é o 6º passo. Nós vamos começar de trás para frente. Vocês já estão trazendo um passo a mais aí para mim? Então vamos juntos aqui. Eu vou até escrever, ó. O 6º passo para fracassar nos seus relacionamentos. Passo 6. Prometer
que nunca vai repetir. Vou colocar assim, ó, prometer que nunca, bem grande, vai repetir o relacionamento dos pais ou cuidadores ou da origem de vocês, tá? Dos pais. E tem histórias, gente, de pessoas que eu atendo, e você também deve conhecer, tá? De pais que não tiveram presentes mesmo, de pais que, igual a gente falou no começo desse encontro, o pai não ficou, ou a mãe não ficou, foi embora por alguma razão, né? Ou morreram esses pais e tudo mais, isso tudo vai repercutir, todas as nossas histórias vão repercutir na nossa vida, tá? Todas as nossas histórias vão repetir, ixi, travou, eu não ouvi, eu não sei o que travou, Rita. Eu sei que é com respeito, diz a Peti, né? Peti, qual que é teu nome? Peti Dalbello. Fala teu nome pra mim, tá? Então, assim, independente de você conhecer os seus pais ou não, o que você julga, por exemplo, eu atendi uma vez uma moça que o pai dela foi embora, né? Essa moça, inclusive, ela mora fora do país. O pai dela foi embora e o pai dela não queria ela. Aliás, eu atendo várias pessoas que têm essa mesma história, tá? O pai falou pra mãe abortar e a mãe não quis abortar. Aí o pai falou, eu não assumo, isso é um problema teu, e foi embora. E aí essa moça, ela foi crescendo com a mãe só cuidando dela, avó materna também, tudo, então ficou muito ligada, né, a avó materna e a mãe. E obviamente que essa mãe, que também é uma criança machucada, o que acabou fazendo com essa criança? Ela acabou depositando todas as expectativas dela nessa criança. Essa menina vai ser a minha melhor amiga. Ai, que lindo, Petley, Dalbello, Pet, que lindo, Pet. Muito lindo esse nome, bem diferente, né? Então aí o que aconteceu com essa clientinha, né? Ela viveu a vida para agradar a mãe. Ela virou o bibelô da mãe. A mãe queria que ela fosse a companheira dela. Inclusive os pais verbalizam muito isso quando eles estão machucados. Meu filho é meu companheiro, minha filha é minha companheira, ela é minha melhor amiga e tal. E assim ela foi crescendo até que, eu não sei se ela tinha uns 7, 8 anos de idade mais ou menos, ou talvez até um pouquinho mais, a mãe resolveu que ela ia cuidar da própria vida. Agora eu vou cuidar da minha vida, agora eu vou me relacionar, agora eu vou casar, agora eu vou ser feliz. E aí o que ela fez? Deixou a filha com a mãe. E aí essa criança se sentiu abandonada pela segunda vez. Ela se sentiu abandonada pelo pai que foi embora e se sentiu abandonada pela mãe. Só que ao mesmo tempo ela não podia amar o pai porque a mãe não deixava. A mãe inconscientemente, os pais não fazem isso por maldade. Mas a mãe, ela fazia maldade sistêmica. Toda vez que eu falo de maldade sistêmica, é um movimento inconsciente. O que a mãe fazia? Era como se a mãe dissesse veladamente, ou às vezes até verbalmente, você não pode amar o teu pai, hein? Não pode amar o teu pai. Porque olha só, o teu pai me abandonou e te abandonou. Ele é um homem mau, ele é um homem cruel. Mas a nossa alma não sabe a diferença de certo e errado. A nossa alma quer pertencer. A nossa alma quer incluir todo mundo. Então, o que acontece com uma criança que tem essa polaridade, que ou o pai ou a mãe vai contra o outro? E a maioria das famílias teve isso, tá? Essa criança, ela fica confusa. Ao mesmo tempo que ela tem um amor, uma devoção por essa mãe que cuidou dela, né? Que foi a... Meu Deus, minha mãe cuidou de mim. Se não fosse a minha mãe, eu não estaria aqui. Minha mãe aceitou, minha mãe não me abortou, meu pai teria me abortado. Então ela tem um ódio mortal do pai e ela tem um amor idolatrado pela mãe. Porém, ela tem uma raiva profunda da mãe. Porque a mãe não deixou ela amar o pai. E ela tem uma saudade profunda do pai. Que ela não pode confessar para ninguém. E eu vivo isso em várias constelações que eu conduzo. Da hora que a pessoa percebe a saudade que ela tem do pai e que ela inclui esse pai no coração, gente, é tão emocionante que eu mesma choro quando vejo. É muito lindo, é muito grandioso. Um erro, vou colocar o 7º erro aqui, porque depois eu já achei mais um erro aqui para você fracassar nos seus relacionamentos, é você excluir seu pai ou sua mãe, ou os dois do seu coração. É um erro que vai te fazer repetir padrões, vai te fazer sofrer nos relacionamentos. Porque veja, quando você está sem o seu pai no seu coração, você está metade. E eu tenho uma teoria de que quando você não olha para o teu pai, você não inclui o teu pai no teu coração, você também não inclui tua mãe. Porque quem escolheu teu pai foi a tua mãe, por mais que tenha sido uma violência sexual a relação que te concebeu.
Mas quem escolheu de alma teu pai foi a tua mãe. O sim foi dado pelos dois. O sim de alma não é um sim cognitivo comportamental, gente. A gente precisa entender isso. Entende? Então, quando você exclui o teu pai, de alguma forma você está dizendo, mãe, você também não é boa o suficiente para mim, eu também não quero você. Então, você fica sem nada. Muitas pessoas chegam para mim com essa sensação de vazio. Falam, Paula, meu Deus do céu, eu tenho um vazio tão grande no meu coração, eu não entendo o que é esse vazio. E esse vazio é justamente essa ausência do pai e da mãe dentro do coração. Então, quando eu excluo ou meu pai ou minha mãe do meu coração, porque eu digo, eu não aceito, eu não quero, não quero de jeito nenhum essa pessoa na minha vida. Nem aqui dentro, nem a genética, eu não quero, o que eu faço? Eu me grudo ainda mais nessa dor. E eu me grudo ainda mais na obrigação sistêmica, diz Bert Hellinger, obrigação sistêmica de repetir aquela dor. Lembrando mais uma vez que nós repetimos a dor não necessariamente com o mesmo padrão comportamental. Eu atendo várias pessoas, eu trago os exemplos aqui porque eu acho que daí vai situando na cabeça de vocês também, tá? Eu atendo várias pessoas que juraram que não iam se separar. Eu jamais vou me separar da minha relação de casal. Eu jamais vou me separar no casamento. Eu posso morrer infeliz, mas eu não vou me separar. E morre infeliz mesmo. Porque a pessoa, ela não separa, mas a dor da relação de casal dos pais, que ela julgava que foi a dor da separação, ela vive porque ela não consegue ter conexão com o relacionamento. Muitas vezes, até eu atendo algumas pessoas que trazem isso pra mim, que muitas vezes a pessoa, ela passou por muitos maus bocados aí na história dela de relacionamento de casal. Até que chega um momento que ela tá vivendo exatamente o que ela queria. Que o marido mudou, que ela também mudou várias coisas, etc. E eles conseguiram chegar no movimento de construir uma relação super legal. Mas ela não consegue sentir prazer mais. Não consegue sentir prazer na relação. Não é nem só a questão sexual, mas também, muitas vezes, a questão sexual não consegue sentir prazer. Por quê? Porque ainda está totalmente vinculada àquela dor que não foi resolvida dentro dela. Então, todos nós temos uma criança machucada dentro de nós, gente. Enquanto a gente não tratar essa criança machucada, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ler os passos aqui. Ó, um passo aqui, inclusive, vou colocar como primeiro passo, é para você fracassar na sua relação de casal, porque eu coloquei 5 passos, mas eu vou mudar a ordem aqui, tá? Porque a vida acontece ao vivo e eu mudo as coisas ao vivo aqui. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, ou não, porque daí é o que acontece aqui no movimento do campo, tá? Então, o primeiro erro é você não cuidar de você e das suas feridas. Vamos escrever juntos? Não cuidar de você e das suas feridas. Não reconhecer que você tem uma criança machucada dentro de você. Enquanto você não reconhece que você tem uma criança machucada dentro de você, o que você vai fazer? Você vai pra vida com essa dor. Quem sabe faz ao vivo, né, Thaís? Uhul! Oi, Gabi! Tudo bom? Gente, lembrando que essa live vai ficar gravada, que quem assistiu só uma parte, quem chegou e teve que sair e tudo mais, essa live vai ficar gravada aqui no meu YouTube. E lembrando, mais uma vez, toda hora eu tô lembrando aqui que nós vamos ter o workshop online dia 27. Depois a gente fala mais sobre isso, tá bom? Beleza. Então, primeiro passo para você fracassar nos seus relacionamentos, não cuidar da sua criança ferida. Não cuidar dessa dor, desses traumas, dessas questões que estão aí, que tem principalmente relação com as suas demandas sobre papai e mamãe. Quem não tem demanda com o papai e com a mamãe, que atire a primeira pedra. Ontem eu estava com uma cliente que ela falou assim, ai, você deve ser toda centrada, né? Deve ser toda luz, assim, não tem nenhum problema. Não vai pro lado obscuro da força, não baixa o Satanás aí em você. O Rô tá aqui ainda? Eu acho que o Rô já saiu. Lógico que baixa o Satanás, lógico que a gente sai do centro. Só que qual é a diferença entre uma pessoa que se desenvolve, principalmente sistemicamente, que entende os porquês das coisas, que pratica, que coloca em prática esses ensinamentos, que coloca em prática o posicionamento de respeitar as leis da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. Tem aula sobre isso no meu YouTube, tá? Depois eu posso compartilhar mais com quem quiser e tudo mais, tá? A diferença é que a gente volta mais rápido. Ih, que ótimo, Pet! Ela veio, vou falar pra Dai e falar com você depois, tá? Então, gente, a diferença é que a gente volta mais rápido quando a gente coloca tudo isso em prática, tá? Essa é a grande diferença. Mas enquanto eu não vou olhar pra isso, enquanto eu não vou tratar a minha criança machucada, enquanto eu não entendo
que as minhas demandas que eu projeto no outro, que eu coloco no outro, que eu espero do outro, que eu atraio do outro, tem a ver com essas dores, eu vou continuar fazendo mais do mesmo. O que significa fazer mais do mesmo? Significa, inclusive, você terminar uma relação que teoricamente, né, é problemática, teoricamente não, porque é problemática, né? Você termina uma relação problemática, você termina uma relação que é abusiva, tóxica, ou sei lá o nome que você dá pra isso, imediatamente você encontra uma outra, igualzinha, que até começa bem diferente. E muitas pessoas falam isso. Paula, mas estava tudo tão lindo, porque a gente começou um relacionamento e foi tudo tão incrível, era só mil maravilhas. Eu tinha certeza que era o homem da minha vida, eu tinha certeza que era a mulher da minha vida, não sei o que, blá, 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 blá. Porém, entretanto, contudo, toda a vida, a hora que eu vi a máscara caiu e eu estava no mesmo tipo de relacionamento. Não tem como, gente. Você, enquanto não curar suas coisas... Paula, vou curar 100%? Não, não acredito em cura 100%. Até porque se você curar 100%, você vai pra glória. Né? Bert Hellinger diz, só os mortos estão completos, os vivos estão inacabados. Então, nós estamos em processo. Igual eu falei pra vocês, de vez em quando eu vou pro lado obscuro da força. Lógico que eu vou. Sou humana. E esse é o segundo erro. Segundo erro para você fracassar nos seus relacionamentos. Escreve aí. Esquecer que você é humana. Hã? Esquecer que você... Eu vou escrever junto porque eu já mudei um monte de coisa aqui, tá? Que você é humana. O que é esquecer que você é humana? É você achar que você é um tipo de Deus, um tipo de entidade, que você é a última bolachinha do pacote, que só você que tem razão das coisas, que só a sua verdade é a verdade absoluta, é você querer impor a tua verdade sobre a verdade do outro. Entende? Quando você está nesse posicionamento, necessariamente você não está vulnerável. E vulnerabilidade é uma das chaves para um bom relacionamento de casal. E a vulnerabilidade, ela só é exercida quando a gente lembra que a gente é humano. Que a gente também tem dores, que a gente também tem traumas, que o outro também tem traumas. Como é que eu vou ser misericordiosa e respeitosa com a história do outro se eu não consigo ser com a minha? O princípio de um bom relacionamento de casal é o auto-amor. Ai, que lindo isso. Alguém escreve essa frase? Hã? O princípio... Eu adoro que eu mesma vou tendo altos insights aqui, né? E umas frases assim que são epifanias de tudo que a gente vai estudando junto e vai trazendo pra cá. Mas, ó, o princípio do bom relacionamento de casal, de uma relação saudável, é o auto-amor. E o que é o auto-amor, gente? O auto-amor é você se respeitar. O auto-amor é você se olhar e você valorizar a tua história, você reconhecer a tua história, você honrar a tua história. É você ser grato a você mesmo. É você olhar para as tuas feridas e falar, ok, isso foi o certo para mim até aqui. Gente, tudo que aconteceu com a gente na nossa vida foi o certo para nós, não tinha outra forma de acontecer. E Bert Hellinger diz algo que eu acho incrível. Ele diz, por que você teve pais imperfeitos? É que você vai ser o que você vai ser. Ele não fala essas palavras, isso é a minha interpretação da fala dele, tá? É porque você teve pais imperfeitos que você vai ser a grandeza, ou até já é a grandeza. Sabe por quê? Porque graças a um monte de ziquezira que aconteceu na minha relação com meu pai e com a minha mãe, que hoje eu estudo e trago coisas lindas aqui para vocês. A minha missão de vida teve um impacto, o que eu vim fazer aqui no planeta, teve um impacto exponencializado, porque meus pais foram imperfeitos, porque meus pais me meteram no meio do rolo deles, porque meus pais me super protegeram em certos aspectos. Graças a isso, hoje eu tenho algo grandioso para compartilhar com o mundo. Gente, nenhuma dor pode ser em vão. Escreve isso, nenhuma dor pode ser em vão. Toda dor, ela é um catalisador da missão de vida. Ai, vamos escrever isso. Toda dor. Paula, mas eu não quero ser palestrante, eu não quero ser terapeuta, eu não quero ser psicóloga, eu não quero ser coach. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Você não precisa ser terapeuta. O fato de você estar respirando, de você estar se curando, de você estar se tratando, isso reverbera no planeta. Você acha que você vai cuidar melhor ou pior do teu filho? Você acha que você vai pesar mais ou menos o teu filho, a tua filha ou as pessoas aí da sua descendência? As pessoas ao seu redor, as pessoas que você convive, seus colaboradores da sua empresa, seus pares no seu trabalho, no seu trabalho. Você acha que você vai pesar mais ou menos? Você acha que você vai correr mais ou menos risco de fazer um acidente de carro, de matar alguém sem querer no trânsito, de causar uma violência por conta do estresse, etc. Você vai fazer mais disso ou menos disso se você estiver mais tratada, mais reconciliada com você mesma. Isso é uma missão de vida.
Entende? Então, porque os nossos pais foram imperfeitos, é que nós temos a chance. Toda dor, ó, vou escrever aqui, toda dor é um catalisador. Catalisador é um acelerador da missão de vida, do que você veio fazer aqui no planeta. É óbvio que você vai contribuir muito mais porque você teve dor, mas você só vai conseguir contribuir muito mais se você cuidar dessas dores. Entende? Então, os 2 primeiros erros para você fracassar, passo simples para você fracassar no relacionamento de casal é não cuidar de você e não se perceber como humana. E o terceiro é não respeitar o outro. Vamos colocar ali? Não respeitar o outro. A gente, quando tá criança machucada, gente, sabe o que a gente faz? A gente olha o outro e a gente fala, ai, que frescura. A gente fala, ai, que maldade o outro ser assim comigo. Mas a gente não entende os porquês dele ser assim. Você já parou para ver quais são os porquês dessa pessoa ser assim? Você já parou para pensar qual é o porquê de você ter se conectado com essa pessoa? Por que você atraiu essa pessoa para tua vida? Autorresponsabilidade sistêmica. Vamos inventar um termo novo hoje, ó. Autorresponsabilidade sistêmica. O que é autorresponsabilidade sistêmica? É você olhar para o outro e você saber que você contratou, você pegou a dedo, você falou assim, de todas as pessoas que existem no planeta, eu preciso de uma pessoa que vai me ajudar a viver exatamente essa dor, porque eu tenho que repetir uma dor da minha família, então eu vou escolher alguém para me ajudar a repetir essa dor. A gente contrata a dedo, ainda assina contrato, entendeu? Ó, tá. Que delícia, que bacana, você é o cara certo para ferrar com a minha vida. Ou melhor, você não vai ferrar com a minha vida, ninguém tem o direito de ferrar com a tua vida. Escreve isso, ninguém tem o direito de ferrar com a tua vida, você vai se ferrar. Você vai ferrar a sua vida através do outro. Nós usamos o outro para fazer com a gente aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos. Entende? Então, enquanto você não honra você, enquanto você não se vê como humana, enquanto você não se faz vulnerável para você olhar as suas fraquezas com carinho, enquanto você não honra a tua história, enquanto você não é grato a você e principalmente enquanto você não se reconcilia com seus pais, infelizmente você não vai ter uma boa relação de casal. Não tem como. Porque você estará o tempo inteiro como uma criança machucada, projetando igual a gente faz no espelho, projetando. Eu coloco no outro toda a responsabilidade. Eu coloco a expectativa, a projeção sobre o outro, de que o outro vai me salvar, de que o outro vai cuidar da minha dor, de que o outro tem que. Entende? E isso não tem. É a fórmula perfeita para fracassar a relação. Vocês percebem, gente? Deixa eu ver o que a Lígia falou aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Sim, Lígia, sim. E esse é um mandamento mal interpretado. Porque a gente acha que tem que amar o próximo. Só que a gente não se ama. E o que eu dou pro outro, escreve isso. Eu não sei quem que me falou esses dias, foi alguém que eu atendi, que a pessoa falou assim, Paula, a maior epifania que eu tive no atendimento, ou numa live, não sei, foi que eu dou pro outro exatamente aquilo que eu tenho dentro. Se eu tô vivendo dor, autocrítica, abandono, rejeição, culpa, vergonha, que inclusive são sentimentos de frequência baixíssima, é isso que eu vou dar pro outro e é isso que eu vou trazer do outro pra mim, porque o outro também vai vibrar nisso. É óbvio que você vai encontrar pessoas que têm dores parecidas com a tua. Eu tava falando com meu namorado e a gente tava vendo, cara, como a gente tem dor igual. De vez em quando a gente entra nos espaços interessantes, assim, né, de surtos psicóticos. Quem nunca? E esses dias a gente teve um movimento que a gente passou um dia inteiro se espizinhando. Foi um inferno aquele dia. Foi um inferno. Só que graças a Deus eu aprendi a rir. Aí eu até falei pra ele, eu não ri enquanto a gente tava junto, porque eu falei, eu vou desrespeitar ele demais rindo. Mas sabe por que eu ri? Eu falei, gente, como a gente é estúpido. Por que eu tô fazendo isso? Lembra que eu falei? Quanto mais autoconhecimento e consciência a gente tem, mais rápido a gente volta pro centro. Mas a gente passou um dia inteiro se infernizando. Por que a gente fez isso? Porque os dois acessaram a criança machucada. Todo mundo tem criança machucada. E quando a gente está fora da luz, quando a gente não está na consciência, o que a gente faz? A gente só reage. É uma reatividade. Aí o outro vem, ele fala uma coisa, você só pá, bate. Entendeu? É um mecanismo de luta e fuga. Eu não quero nem saber o que está acontecendo, eu vou só meter bronca ali. Eu vou só reagir. E a reatividade a gente pode colocar até como um passo adicional aqui. Estar na reatividade, só reagir, não pensar, não refletir, não olhar para aquilo que de fato está por trás daquele sentimento, é uma fórmula secreta para fracassar.
Entende? Às vezes a gente precisa só respirar um pouquinho, se afastar um pouquinho e falar, calma, por que isso mexeu tanto comigo? Isso é meu? Pergunta extraordinária para você fazer para você. Verdade, isso é meu? Essa dor é minha? Eu tô brigando pela minha causa ou eu tô brigando pela causa de alguém? A maioria das vezes, a gente tá brigando pela causa da mamãe, do papai. Está defendendo a mãe em relação ao pai, está defendendo o pai em relação à mãe, a maioria das vezes. Ou a gente pegou lá de uma geração lá de trás uma dor e a gente está defendendo essa dor. Entende? Então pergunte, verdade, isso é meu? Antes de brigar, antes de enfrentar, antes de ir para o confronto na relação, para um pouquinho, respira fundo, tome um tempo de respiração, faz um exercício que eu adoro, faz assim, ó. Vira pro lado e descreve o que você tá vendo aí do lado. Depois vira pro outro lado e descreve. Eu tô vendo post-it, tô vendo uma janela, tô vendo um cifrão, tô vendo livros, tô vendo uma coisinha de bonequinhos. Olho para lá, tô vendo um guarda-roupa, tô vendo um flip chart, tô vendo 2 pezinhos de porta, um de gatinho, outro de cachorrinho, tá. Pronto, já mudei de foco. Às vezes a gente precisa só mudar de foco, é o hiperfoco que faz com que a gente surte nas nossas relações e se mantenha surtado. Então, às vezes, só o fato de você sair daquele hiperfoco, de sair daquela loucura, de sair daquela insanidade, isso já vai mudar completamente o seu estado. E você vai lembrar, peraí, gente, o que eu tô fazendo aqui? Verdade, isso é meu? Essa briga aqui, a causa dela realmente é algo que eu quero defender? A maioria das vezes você vai falar, não é. Não é algo que você quer defender, você comprou de alguém. Faz sentido, gente? Então, ó, nós falamos do não cuidar de você e das suas feridas, é o primeiro passo para fracassar a sua relação de casal. Segundo passo, esquecer que você é humana. Esquecer que você é humana e que você também tem suas questões e que você é vulnerável e que, como humana, você também tá cheia de titica, de galinha, tá bom? Número 3, não respeitar o outro, não olhar para o outro e reconhecer que o outro também tem as próprias dores, que o outro também tem as próprias questões, as próprias feridas, o próprio destino. E número 4, eu falei aqui, mas eu esqueci. Ah, esse aqui. É ficar no trauma e no drama mais do que 24 horas. O que é ficar no trauma e no drama? Ficar hiperfocado naquela dor, naquela questão e não descobrir, não parar um pouquinho para pensar, para falar a verdade. Isso é meu? Verdade, realmente eu tô lutando por uma causa minha, eu tô lutando por uma causa de outra pessoa. Da minha mãe, do meu pai, é uma demanda minha de criança. A maioria das vezes você vai perceber que não é seu, tá? E, por fim, não menos importante, reconhecer, que vai ser o 5º passo aqui. A gente tem o 6º e o 7º que a gente inventou juntos aqui, daqui a pouco eu retomo eles, tá? Mas o 5º passo é não reconhecer que precisa de ajuda. Eu estava ouvindo uma aula de uma mentora que eu estou fazendo um novo processo de desenvolvimento e estou fazendo uma nova formação. E ela disse uma coisa que me tocou demais e que realmente é o que eu sempre acreditei, mas ela trouxe em palavras práticas. Ela diz o seguinte, que o mentor é uma pessoa que já passou pelo que você passou, que já fez todo um caminho de ressignificação disso, que já encontrou recursos potentes, poderosos, que já estudou muito, que já investiu muito e que traz para você compilado, resumido e muito mais barato. Então, a Paula já estudou só entre constelação e todos os processos de formação que eu venho fazendo nos últimos 10 anos, eu não sei nem quanto que eu gastei, porque só esses últimos meses aqui o bagulho foi louco, eu já investi milhares e milhares de reais, né? Eu tô fazendo toda uma ressignificação, toda uma reestruturação da minha empresa, do meu negócio, estou fazendo novas formações, por quê? Porque a minha sede é de trazer recursos cada vez mais potentes e mais fáceis de vocês acessarem, para vocês irem direto ao ponto mais rápido do que eu. Esse é o meu desejo mais grandioso. Eu falo que a minha missão de vida é essa, é facilitar o caminho para você ir mais rápido do que eu. Porque 10 anos chorando, 10 anos sofrendo, 10 anos gastando dinheiro, entendeu? Então, o que eu trago para vocês aqui, as próprias meditações terapêuticas mesmo. Meus clientes sabem, eu falo, gente, pelo amor de Deus, faz as meditações terapêuticas. Tem no meu YouTube, inclusive, se você quiser, coloca lá meditações, Paula Castanho Vaz, e coloca lá meditações e ouve alguma meditação que tem lá. Entra lá para você ver, que você vai ver que é muito grandioso. As meditações terapêuticas sistêmicas, elas são praticamente constelações.
Eu peço para vocês ouvirem à noite, especialmente quem vem fazer workshop, por exemplo, eu passo 4 meditações terapêuticas para vocês. É uma para você olhar teu pai e tua mãe e olhar para eles e reconhecer a luz sagrada deles e deixar a humanidade deles em paz. Só essa meditação, que é uma meditação de 7 minutos, gente, ela muda muita coisa na nossa vida. Muita coisa, muita coisa. Todo mundo deveria ter sido ensinado sobre isso na escola. Aí tem a meditação lá de devolução à árvore genealógica. Você devolve seus traumas, você devolve as suas questões, você devolve aquilo que não é teu para o destino da tua árvore genealógica. Tem 14 minutos para você fazer a hora de dormir e pode dormir que teu inconsciente vai trabalhar. Cara, é muito grandioso tudo isso. Entende? Só que eu só criei essa meditação depois de quase 8 anos que eu tinha entrado no movimento de desenvolvimento sistêmico. Você chega, você recebe essa meditação, é lógico que você vai acelerar no mínimo 8 anos à minha frente. Entende? Então tenha mentores. Pode até não me escolher, porque de repente não sou eu que vou fazer sentido para você. Mas peça ajuda. Tenha alguém que vai te conduzir, que seja uma terapia. Faz constelação, gente. A constelação familiar, ela vai na raiz do problema. A constelação familiar, ela é capaz de agilizar mais de 10 anos de terapia. Porque você vai direto na raiz do problema. Você vai lá e você vai perceber. Ontem mesmo, a constelação que a gente estava fazendo foi incrível. A cliente falou, meu Deus, eu jamais imaginei que eu estava cuidando da dor da minha mãe e da minha avó. Jamais eu imaginei que esse era o problema que estava acontecendo para eu não estar presente no meu relacionamento de casal. Eu jamais imaginei que esse era o problema. Entende? E ali, em 2 horas, a gente resolveu o problema. Agora ela vai praticar as meditações, agora ela vai praticar algumas outras orientações que eu passei para ela, agora ela vai fazer terapia tradicional. Ela pode fazer terapia comigo, pode fazer terapia com outra pessoa. Agora ela vai viver a vida dela, entendeu? Ontem até ela falou, eu vou colocar no meu calendário aqui, é a minha 2ª data de aniversário. A gente falou, hoje você nasceu de novo, com certeza. Nós concluímos juntas isso. Entende? Por quê? Porque a gente foi na raiz do problema. A Su tá falando ali, realmente a gente acha que a gente precisa de ajuda e acha que não. Cara, é muito mais fácil ir com acompanhamento. É muito mais fácil ir com alguém cuidando de você e alguém te dando o caminho. Olha, é mais fácil você seguir por esse caminho aqui, ó. Vou desenhar esse mapa aqui junto com você. Aí você vai fazer isso, você vai seguir as leis sistêmicas, você vai aprender a colocar as leis sistêmicas em prática na tua vida. Você vai entender por que você se conecta com esse tipo de relacionamento. Você vai entender o que é a diferença do teu pai sagrado, da tua mãe sagrada e dos teus pais humanos, para você poder deixar a humanidade deles em paz e parar de repetir padrão. Você vai aprender como ser mais leve na tua vida. Você vai aprender a respeitar o outro. Porque todas essas coisas que eu falei aqui pra vocês, né? Que são os 7 passos, ficou agora, 7 passos para você fracassar no seu relacionamento de casal. Na verdade, o contraponto deles é exatamente o que vai ser a solução. Então, não respeitar o outro é um passo, então respeitar o outro é a solução. Prometer que nunca vai repetir o relacionamento dos seus pais. Qual que é o contraponto disso? É você olhar para a relação dos seus pais e falar, ok, essa foi a relação possível de casal para eles. Para eles deu certo, para eles foi o que foi possível. Para mim, eu quero fazer diferente. Você tem todo o direito de fazer diferente. Aliás, a gente tem o dever de fazer diferente dos nossos pais, mas a gente precisa de uma autorização sistêmica para isso. E a gente só tem autorização sistêmica quando a gente olha com respeito. Quando a gente inclui no nosso coração. Lembra, incluir o papai e a mamãe no coração. Enquanto você não inclui o papai e a mamãe no coração, enquanto você está excluindo um ou outro, ou os dois, você está vazio. E a solução é estar cheio, estar completo. Nosso pai e nossa mãe, ó, faz assim no coraçãozinho. Ontem eu pratiquei isso com a minha cliente, até eu me emocionei. Ó, papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe. Eles estão vibrando e batendo aqui o tempo inteiro, mesmo que eles já não estejam mais vivos. Porque você é 50% teu pai e 50% tua mãe. Não é uma questão mística, é uma questão genética, biológica. Entende? Então, gente, é isso, tá? O workshop do dia 27 está à disposição de vocês. Vai ser muito transformador. Eu sei que tem várias pessoas, a Flavinha, a Su, eu não lembro quem mais aqui, que está já inscrito nesse workshop. A Natália acho que vai fazer o workshop também, né, Nath? A Nath acabou de chegar aqui. A Thaís, bora fazer esse workshop, meu amor. A gente falou um pouquinho esses dias, né, sobre a possibilidade de você fazer. Bora fazer, tá? Convida as pessoas que você ama para fazer. Quem tá no relacionamento de casal, chama o marido, chama a esposa, chama o namorado, chama a namorada para fazer.
né? É um workshop que vocês vão ter conhecimento das coisas, sabe? Nós vamos, ó, agora que você falou, me emocionei aqui, eu me arrepiei inteira, Thaís. Então, é um workshop que nós vamos passar por 3 etapas. Nós vamos ter essa etapa de entendimento, mas com calma, né? Porque nós temos 3 horas. Às vezes a gente fica um pouquinho mais, tá? Só para avisar. Né? Então, nós vamos passar por essa etapa. Nós vamos passar por um momento de exercício, de você se reconectar com a tua essência, com quem você é de verdade, para você poder honrar a tua história. O segredo para você se relacionar bem é você estar bem com você mesmo. Lembra que eu falei aqui, ó? Foi uma frase que a gente criou juntos, que foi a coisa mais linda do mundo. Cadê a frase, gente? O princípio da boa relação de casal, de uma relação de casal saudável, é o autoamor. Então, nós vamos passar por isso também no workshop, essa reconexão com o autoamor, tá? E nós vamos, então, constelar numa metodologia linda que todo mundo é constelado no seu tema. Se você tem dúvida sobre como isso acontece, você pode entrar em contato comigo pelo direct. Agora chegou a Dai para me ajudar. Dai maravilhosa, não sei se você está por aqui ainda. A Dai é incrível. A Dai tem me ajudado a dar atenção para as pessoas, porque muitas vezes eu estou nas coisas do dia a dia e acabo não conseguindo dar aquela atenção especial. Então eu contratei a Dai para dar uma atenção assim minuciosa. Tudo que ela de repente não souber responder, ela vai pedir para mim. Eu pessoalmente vou responder. Tá? Então, qualquer questão que você tiver, Paulo, eu quero participar do workshop, mas pergunta pra gente. O workshop, em termos de investimento, é um investimento muito baixo, é R$197, ou 12 vezes de R$19,70. Você ainda ganha o workshop de agosto, que é um workshop incrível. Você vai ter acesso por 1 ano a esse conteúdo, mais as meditações terapêuticas, mais um grupo terapêutico de apoio, que eu vou dar um apoio para vocês lá, para tirar dúvidas, principalmente a primeira semana depois que a gente faz o workshop, às vezes fica meio mexida com algumas coisas, então eu pessoalmente dou esse apoio lá. Então, assim, é um trabalho incrível, gente, de verdade, é um trabalho muito incrível. E se você se conectou com esse tema, com esse assunto, vem participar desse workshop, tá? E outra coisa, eu coloquei uma caixinha de perguntas aqui no Instagram ontem. E essa caixinha de perguntas, volta lá nos meus stories para responder ela. Coloca para mim qual é o teu tema. Eu tô respondendo, só que eu tô respondendo em doses homeopáticas para não ficar muita informação aqui. E tudo que vocês estão falando, eu já tô me conectando lá para poder trazer como mais força para o nosso workshop do dia 27, tá bom? Então, gente, que honra, que alegria. Vamos fazer uma foto? Dig, 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 yeah! Pronto. Escrevam para mim no meu, agora no feed, eu vou deixar essa live salva ali no feed. Você que participou dessa live aqui, saiba que o único salário que a gente recebe quando tá aqui, fazendo esse tipo de contribuição que é gratuita, o salário que a gente recebe é o teu comentário. Quando você vai lá e comenta por que valeu a pena, você faz outras pessoas chegarem para esse conteúdo também. E pessoas, às vezes, que inclusive me relatam, Paula, cheguei pro teu conteúdo porque eu vi que fulana comentou, porque eu vi que fulana falou, porque alguém me compartilhou, e a pessoa, às vezes, ela resolve um problema muito sério da vida dela só assistindo a live. Às vezes ela nem vai vir pro workshop, nem vai vir para uma sessão, nem nada, mas, gente, a gente tem um poder muito grande de ajudar as pessoas, fazendo coisas simples, tá? Então, por favor, você que participou dessa live, escreva porque que valeu a pena lá nos comentários. E você que chegou aqui agora, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e logo no meu YouTube também. Tá bom? Quem não curtiu o meu YouTube, quem não se inscreveu lá, por favor, por favorzinho, faça isso hoje. Tá bom, queridos? Que honra, que alegria, que gratidão estar aqui com vocês. Ó, me empolguei, não sei nem como o Instagram não derrubou essa live. Já passou mais de 1 hora e tantinho, tá bom? Beijo no coração, feliz final de semana pra vocês. Qualquer coisa chama. Beijo, beijo, beijo.